a história de Daniel e seus companheiros diante da estátua de Nabucodonosor. Irmãos, preste muita atenção nisso aqui, porque isso é de extrema seriedade. Preste muita atenção. Quando os companheiros de Daniel, e Daniel, logicamente, foram levados para a Babilônia, quando eles, logo que chegaram lá, eles foram induzidos a se ajoelharem diante de deuses pagãos? Logo de cara? Não. Houve todo um trabalho arquitetado por Satanás para corromper aqueles meninos e levá-los a adorarem deuses pagãos. A irmã White diz que a história da estátua de Nabucodonosor, da estátua de ouro, se repetirá. A falsa religião será exaltada. O primeiro dia da semana será exaltado como foi a imagem na antiga Babilônia. O decreto impondo a adoração neste dia será para todo o mundo. Basicamente, o que a irmã White está dizendo é o seguinte: aquilo que aconteceu lá da estátua de ouro de Nabucodonosor com os amigos de Daniel irá acontecer exatamente do mesmo jeito e tem um paralelo com o decreto dominical. Então eu pergunto, seria interessante para nós estudarmos aquela história? Sim ou não? Por quê? Porque aquela história vai se repetir da mesma forma antes do decreto dominical. Por isso que Apocalipse 13 diz que a besta do mar, a besta da terra, iria fazer uma imagem ao poder papal, uma homenagem ao poder papal. E a estátua era nada mais nada menos que uma homenagem à supremacia de quem? De Nabucodonosor. E todos deviam adorá-lo como se fosse um deus. Então a irmã White diz que a história vai se repetir do mesmo jeitinho. O que foi que aconteceu lá atrás? Veja o que Satanás fez. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isto gradualmente, levando-os diariamente à íntima associação com costumes idólatras. Esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se ao culto dos babilônios. Então Satanás tentou fazer isso gradualmente, levando-os a se associarem com os costumes mundanos, vamos dizer assim. E aí, quando viesse a estátua, obviamente Satanás não sabia que viria uma estátua, mas ele estava querendo levar os jovens a se curvarem diante das estátuas que já existiam ali. Quando chegasse o momento, os jovens se ajoelhariam facilmente porque tinham sido treinados nisso. Então Satanás procurou corrompê-los. E ele usou 3 coisas. Sabe o que significa? Que antes do decreto dominical, ou às portas do decreto dominical, ele vai usar as mesmas 3. Quais foram as 3 coisas? Primeira, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Por que o rei mudou os nomes deles? Por que Satanás induziu o rei a mudar os nomes deles? Porque os nomes destes meninos, quando pronunciados, era uma pregação do Deus Todo-Poderoso de Israel. Porque os seus nomes representavam, o significado deles representava o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Satanás viu aquilo, não, cada vez que esse nome é pronunciado, as pessoas ouvem falar de Deus. Então vamos mudar o nome deles. E deram a eles nomes que significavam deuses pagãos. Vamos abafar esse testemunho deles. Porque o nome, irmãos, naquele tempo, era muitas vezes um símbolo do caráter da pessoa. Por isso que Jacó, quando teve aquela luta com Deus, e Jacó significa o quê? Enganador. Quando ele teve uma luta com Deus ali aquela noite, pela manhã ele disse ao Senhor: você não vai embora se não me abençoar. Houve uma mudança no caráter de Jacó ali. O que Deus fez com ele? Mudou o nome. Então o nome daqueles meninos, gravem isso, era uma pregação, onde quer que fosse pronunciado, era uma pregação sobre o Deus Criador, e Satanás não queria isso e mudou. Eu pergunto, será que ele está usando a mesma estratégia hoje? Olha o que a irmã White fala. Somos adventistas do 7º dia. É o nome que quem nos deu? O Senhor nos deu. Desse nome nunca nos devemos envergonhar. Foi-me mostrado que esse nome significa muito. E ao adotá-lo, seguimos o esclarecimento que nos foi dado pelo
céu, foi-me mostrado um grupo sob o nome de Adventistas do Sétimo Dia, que estava aconselhando que a bandeira ou o sinal que nos torna um povo distinto não devia ser tão chocantemente defendida. Esta bandeira distintiva deve ser levada pelo mundo até o fim do tempo da graça. Vi alguns estendendo as mãos para remover a bandeira e obscurecer-lhe a significação. Deus mostrou ao irmão White um grupo de pessoas que no final dos tempos iria procurar tocar no nome Adventista do Sétimo Dia e mudá-lo. Quando alguém ouve o nome Adventista do Sétimo Dia, esta pessoa está ouvindo que Jesus vai voltar e que aquilo que determinará quem irá e quem não irá com ele é o selo de Deus, o sábado. Só no nosso nome existe uma pregação como no nome dos companheiros de Daniel. E Satanás não quer isso. Por isso que Deus revelou a sua serva no final dos tempos. Pessoas vão procurar trocar o nome. Não toque neste nome. Porque quando você muda o nome, você muda o caráter. Olha só o que o irmão White diz. O nome Adventista do Sétimo Dia exibe o verdadeiro caráter da nossa fé. Satanás quis transformar aqueles jovens distintos em jovens comuns. E hoje ele está procurando transformar a igreja adventista, uma igreja distinta, numa igreja comum. Nas suas práticas e até no seu nome. Então, em nome de Jesus, não permita que este nome seja tocado e trocado. Porque foi o nome que o Senhor nos deu. E é o nome que Ele quer que levemos até o fim do tempo de graça. Qual foi a segunda coisa que Satanás fez lá atrás? No que ele mexeu? Mexeu no nome. Deu certo? Não deu certo. Os meninos continuaram firmes. Por quê? Porque eles não estavam lá porque queriam. Não foi algo voluntário que eles decidiram. Então Deus os protegeu. Agora veja que interessante o que mais que Satanás fez. Segundo elemento. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei. Mexeu no nome, não deu certo. Satanás mexeu no que depois? Tentou mexer na alimentação. Por quê? Porque Satanás sabe que você mexendo na alimentação de um ser humano, você mexe nele inteiro. E Satanás sabe que a reforma de saúde está ligada à terceira mensagem angélica, como o braço está o corpo, segundo nos diz o Espírito e Profecia. Porque para você ter a compreensão plena do que Deus quer transmitir, você precisa estar com a mente limpa. Eu pergunto, ele está fazendo a mesma coisa hoje? Antes do decreto dominical chegar? E essa mensagem que nos torna um povo distintivo é a mensagem, uma das mensagens mais difíceis de pregar na igreja. E que sofre mais oposição, uma das mensagens que mais sofre oposição dentro da igreja que recebeu essa mensagem. E muitos irmãos, além de não procurarem viver, ainda zombam de quem procura viver. E isso tem algo extremamente sério. Eu não estou falando de pessoas que querem viver a reforma de saúde para serem mais santos que os outros e ficarem apontando o dedo. Eu estou falando de pessoas que procuram viver a reforma de saúde porque amam a Cristo. E Ele pediu. E se Ele pediu, eu faço. E porque eles entendem que aquilo que eu como pode prejudicar a minha mente, o único lugar onde Deus fala. Por isso que Deus pede uma reforma de saúde, para a gente entender o que Ele está falando. Eu vou mostrar para vocês um texto muito sério. Tivesse Daniel desejado e teria encontrado em torno de si desculpas aceitáveis para afastar-se dos estritos hábitos de temperança, sim ou não? Mas Daniel não hesitou. Ele se determinou permanecer firme em sua integridade, fossem quais fossem os resultados. Ele tinha desculpas para comer as comidas do rei? Ele era escravo. Ele podia ser morto, sabia? Se não comesse aquilo. Mas ele pensou, pois me matem, mas não vou me afastar das orientações do meu Deus. E eu pergunto para você, qual que é a sua desculpa para não fazer a reforma de saúde? Qual é a sua desculpa? Daniel podia morrer. Mesmo assim, ele se manteve firme. Olha esse outro texto. 2 Reis 18, 1 a 4.
Deus não pode deixar que seu Espírito Santo repouse sobre os que, embora sabendo que devem comer para ter saúde, persistem numa conduta que enfraquecerá o corpo e a mente. Você viu a seriedade desse texto, sim ou não? A irmã White está dizendo de uma forma muito simples. Presta atenção nisso e leve isso a sério, por favor. Se eu sei o que devo comer e não como, Deus não permitirá o Espírito Santo na minha vida. É isso ou não é isso que está dizendo? Então eu faço um apelo. Leve esse assunto a sério. Para de brincar com a reforma de saúde. Para de brincar com esse assunto. Deu certo em relação aos companheiros de Daniel e de Daniel? Não, não funcionou. Não funcionou essa estratégia do rei. Eles permaneceram firmes nos propósitos deles. Então, a estátua já estava construída. O decreto dominical já estava ali, o papel na frente. E aí, Satanás usou a sua última estratégia. A última cartada. Qual foi? A palavra de Deus diz: quando ouvides o som de toda espécie de, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro. A irmã White comenta este momento desta maneira: será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou, usando o poder da música. Quando? Perto do decreto dominical. Eu pergunto, Satanás está usando isso hoje? Sim ou não? Sim. Eu não vou falar de música, já passamos um final de semana inteiro falando no ano passado, mas eu só quero recordar uma coisa para vocês. Parem de brincar com esse assunto. Porque existe um tipo de música que cumpre os propósitos de Satanás. E existe um tipo de música que frustra os propósitos de Satanás. E você sabe qual é qual? Então paremos de brincar com esse assunto, irmãos. Quando nós trabalhamos a música na igreja, nós precisamos ter critérios. E os critérios não são o que as pessoas gostam de ouvir. Os critérios são o que Deus gosta de ouvir. Não brinca com esse assunto. Isso é muito sério. E dentro desse contexto da música, está o último evento que vamos tratar agora para nós encerrarmos. O fechamento da porta da graça. Mas, Leandro, o que tem a ver o fechamento da porta da graça com música? Tem tudo a ver. Querem ver só? Quantos aqui já ouviram falar, com exceção dos que estavam aqui no passado, do movimento da carne santa? Quantos já ouviram falar? O movimento da carne santa foi algo que aconteceu lá no tempo da irmã White. A irmã White estava na Austrália e Deus deu uma ordem para ela: volte para os Estados Unidos, que nós precisamos combater um movimento que está crescendo lá. No movimento da carne santa, as pessoas pregavam que para nós sermos arrebatados, nós precisamos atingir carne santa nesta terra. Ou seja, mais ou menos como se fosse a glorificação nessa terra. Então, eles pulavam, eles gritavam, eles dançavam. Em determinado momento, uma pessoa desmaiava. Quando essa pessoa desmaiava, ela era levada à frente. Pessoas ficavam girando em torno dela, dançando, gritando e falando todos ao mesmo tempo. Quando a pessoa recobrava a consciência, ela era considerada como se tivesse passado pela carne santa. Essa pessoa estava pronta para ir para o céu e ela nunca mais pecaria e nunca mais morreria. Eu pergunto, é fácil ou difícil acreditar num negócio desse? Em sã consciência? Difícil. Uma pessoa desmaia, tem convulsão, então ela passou pela experiência do Getsemane que Cristo passou, ela adquiriu carne santa, ela adquiriu a glorificação, então daqui para frente ela não vai morrer nunca mais e não há nenhuma possibilidade mais dela pecar de novo. E muita gente aderiu a esse movimento. Irmãos, sabem onde era esse movimento? Dentro da igreja adventista. E Ellen White teve que voltar da Austrália para combater isso. Eu pergunto, se em sã consciência seria difícil acreditar numa barbaridade dessa, então Satanás tinha que mexer aonde? Exatamente na consciência das pessoas. E o que ele usou? Música. O pastor Stephen Haskell estava presente num desses eventos, não era adepto do movimento, ele estava lá para pregar.
E ele viu o que aconteceu e escreveu para a irmã White. Ele disse que em alguns momentos as pessoas estavam na fila do refeitório e essas pessoas tremiam como se estivessem tendo convulsões. Alguns desmaiavam. Era uma baderna total. E olha algumas coisas que ele escreveu para a irmã White. Havia excitação com ruído e confusão. Outros pulavam, dançavam e gritavam. Em seus serviços religiosos, os fanáticos desenvolviam um alto grau de excitação mediante o uso de instrumentos de música. Quase todos são por ele influenciados por causa da música que é executada na cerimônia. O pastor escreveu mais. Eles tocam músicas dançantes com letras sagradas. E eu pergunto para vocês, você já viu isso em algum lugar? Música com letra sagrada e com ritmo dançante? Veja o que mais ele fala. Eles gritam amém, louvado seja o Senhor e glória a Deus. Isso causa aflição. As doutrinas pregadas correspondem ao resto. Alguns dizem, não, o problema de Diana era aquela doutrina espúria. O pastor Hescon falou, as doutrinas pregadas correspondem ao resto. A questão aqui, que está auxiliando as pessoas a aceitarem esse tipo de doutrina espúria, é o sistema de culto. A música. Nunca usam nosso próprio inário. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. E eu pergunto o que isso tem a ver com o fechamento da porta da graça. Isto aqui. As coisas que me descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, haverá gritos com tambores, música e dança. Ou seja, aquilo que aconteceu em Indiana, pessoas gritando, pulando, batendo palmas, músicas dançantes com letra sagrada, o Senhor revelou a Ellen White que ia voltar a acontecer quando a porta da graça estivesse prestes a se fechar. E eu pergunto a vocês, isso está acontecendo? Então a porta da graça está fechando. Isso está acontecendo neste momento em nosso meio. Infelizmente. Principalmente como aconteceu em Indiana. Em nossas reuniões campais. E eu sempre me pergunto, irmãos. Quando Satanás vê esse tipo de coisa, o que ele pensa? Quando Satanás vê nossos jovens pulando, gritando, batendo palmas, tirando selfies, pegando autógrafos, o que você acha que ele pensa? Eu imagino que ele olha para Deus e fala assim, esse aí que é o seu exército? Estamos no meio de uma guerra ferrenha. É a vida eterna que está em jogo. O meu exército está trabalhando arduamente, se preparando, treinando. Esse aí que é o seu exército? No meio da guerra, pulando, gritando, se divertindo? Irmãos, louvado seja o Senhor, porque quem vence a guerra é o general, não somos nós, os soldados. Porque se dependesse de nós, essa guerra já estava perdida há muito tempo. Mas é o Senhor que... Aliás, Ele não vai vencer essa guerra. Ele já venceu. Por Satanás ser um inimigo derrotado e ele sabe disso, ele está tentando vencer na sua e na minha vida. Porque se for tentar vencer a Deus, com o sopro da boca do Senhor, Satanás desaparece. Então ele nos induz a, no meio da guerra, no final da guerra, nos momentos mais intensos da guerra, do grande conflito, ele nos induz a ficar nos divertindo. Sabe o que acontece com alguém se divertindo no meio da guerra? Ele morre. Só que a morte dessa guerra, irmãos, é eterna. Eu amo muito ao Senhor, eu não quero Satanás debochando dele. Eu não quero Satanás debochando do meu Deus. E dizendo, esse exércitozinho aí seu? É isso? Quando eu convoco os meus soldados para a gente tratar de planos de batalha, vem todo mundo, vem em massa.
E quando você convoca seus soldados para as reuniões de batalha, na quarta noite, na escola sabatina, domingo à noite, semana de oração, vem alguém? Ninguém comparece, ninguém te dá atenção, não. É esse exército? É isso que Satanás fala com Deus, irmãos. Eu não quero que ele fale isso com o meu Deus. Eu não quero que ele vença na minha vida, eu não quero que ele vença na tua vida. Eu não falo nem em relação a Deus, porque em relação a Deus ele já perdeu. Ele sabe disso. Por isso que ele está irado. Ele sabe que tem pouco tempo. Por isso ele precisa arrastar o máximo de pessoas. Então, em nome do Senhor Jesus, tomem cuidado com a música que vocês usam. Tomem cuidado com a forma como vocês conduzem o culto na igreja, porque o culto é ao Senhor, não é para nós. É Ele que é adorado. Ele que tem que dizer como deve ser. Tomem muito cuidado com isso. Deus está nos dando os últimos avisos. Ele não vai continuar avisando. O tempo está acabando. Jesus precisa voltar porque este mundo está de mal a pior. E se nós continuarmos brincando, nós iremos cair nesta guerra. E nunca mais nos levantaremos. Porque esta guerra representa morte ou vida eterna. Então pare de brincar com a vida eterna. Leve isso a sério. Estamos vivendo um tempo em que devemos estar tratando de preparação para a crise final. Estamos vivendo um tempo em que os nossos congressos, eventos, campais e campuris deveriam estar treinando os nossos jovens para a crise final. E eu pergunto, estão fazendo isso? Olhem as cenas, olhem as imagens e me responda, estão treinando para a batalha final? Estão se preparando para a batalha final? Aliás, sabem o que vai acontecer? E pessoas que promovem isso têm uma conta muito séria a acertar com Deus. Porque Deus escolhe pessoas. Como a irmã White escreveu, a nossa missão é preparar um povo para estar de pé quando Cristo voltar. A nossa missão não é entreter pessoas, não é divertir pessoas, não é manter pessoas sentadas na igreja com a doce ilusão de que ter o livro na igreja significa ter o nome no livro da vida. A nossa missão é treinar pessoas para o céu, preparar cidadãos para o céu, preparar jovens, crianças, adolescentes, adultos e idosos que tenham a capacidade de defender a sua fé aí no mundo, na faculdade, no trabalho, no bairro, seja onde for, e que um dia estejam dispostos a morrer por esta igreja.